Muito bom dia, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez no ar com o programa Uma Nova Dimensão. Uma Nova Dimensão é um programa que traz variedades. A música cantada, a palavra falada, uma palavra de fé e uma oração de fé. E eu peço a você, não saia da frente do teu televisor, fique aqui com a gente, porque Deus hoje tem muitas bênçãos para você. Assembleias de Deus em marcha com uma nova dimensão, levando o melhor de Deus para a tua vida, para a tua família. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, bom dia para vocês. Um novo dia começando e seja qual for a sua luta, os seus desafios, as suas limitações, não desanime. Para Deus não há impossível. Nem sequer coisas difíceis são impossíveis para Deus. Você pode pensar que existem coisas que nunca vão mudar na sua vida, coisas que você sempre terá que enfrentar ou carregar. Mas Deus pode sim. Não há situação nenhuma que o Senhor não possa mudar. Se você está pensando assim, mude o seu pensamento, porque ele só vai mudar se você permitir. E para permitir, você precisa ter fé, precisa acreditar que Deus tem o melhor para você e que Ele pode mudar sua vida hoje mesmo. E se falta para você fé, nós vamos então ajudar você a conquistá-la. As mensagens, canções e tudo que for falado aqui vão encher o seu coração de esperança. E você vai ficando por aqui porque tem muita coisa boa de Deus hoje no nosso programa. Vai valer a pena. Vamos assistir e eu volto já já. Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. O De Mulher para Mulher vai entrar no ar agora. E sabe por que esse espaço é especial? Porque muitas mulheres falam aqui, usam suas experiências para compartilharem o amor de Deus e coisas boas que vêm dele para a vida da gente. E hoje quem fala conosco é a pastora Ada Ribeiro. Ela vem falando sobre passando de fase. Que assunto lindo! Nós vamos assistir porque eu também estou interessada em assisti-la. Vamos lá.
Bom dia na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa nesta manhã. Nós queremos trazer uma palavra que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família. Vamos estar trazendo uma reflexão nesta manhã sobre o princípio da honra. Estamos chegando ao final do ano e muitas vezes passa despercebido por nós pessoas que nos estenderam a mão, que nos enviaram uma mensagem num dia difícil, porque algumas vezes a gente acorda meio para baixo, meio triste, meio abatido com algumas situações. De repente a gente abre ali o WhatsApp e está uma mensagem de Deus para você, e às vezes a gente não dá nem atenção, talvez a gente até demore para ler, mas neste final de ano que nós possamos lembrar dessas pessoas. E o princípio, todo princípio é você ser grato. O princípio da honra traz muito isso de gratidão, de reconhecimento. E eu quero deixar aqui uma palavra que está registrada em Romanos, capítulo 13, versículos de 7 a 8, que diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Coisa linda isso. Eu quero parar aqui nesse quem honra é honra, quem tem honra. E muitas vezes nós acabamos honrando as pessoas erradas, por que não dizer assim? Esquecemos de agradecer aquele porteiro de prédio que abre a porta para nós, que nos socorre no momento difícil. Aquela moça da limpeza que quando a gente levanta, o prédio já está todo limpo, a escada, os corredores, e sobe aquele cheirinho de limpeza. Acabamos deixando de agradecer as pessoas que cuidam da nossa cidade, o nosso prefeito, vereadores, os professores. Nós acabamos nos esquecendo de agradecer os professores dos nossos filhos, mandar uma mensagem de muito obrigado por toda a paciência, por todo o tempo que dispôs para cuidar dos nossos filhos. Parece tão pouco, mas tudo isso é um princípio bíblico. A quem honra, honra. Claro que, em primeiro lugar, nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar é a maneira de agradecer, é nós nos levantarmos já agradecendo: Senhor, obrigada por este dia, obrigada pelo dom da vida, obrigada por este sol, obrigada pela chuva, pela tempestade. Agradecer. Outra coisa muito importante, que é a pessoa que honra, ela honra o seu amigo ou o seu marido, até mesmo quando essa pessoa não está presente. A honra é isso, é algo que vem de dentro para fora. E muitas vezes a gente tem nos esquecido de agradecer nas nossas igrejas os diáconos, os nossos irmãos da recepção que ficam na porta. Muito obrigado, porque quando nós chegamos, o ar já estava ligado, os bancos já estavam limpos, os banheiros, agradecer, e nós acabamos passando desapercebidos. E depois reclamamos porque algumas coisas não acontecem na nossa vida, porque tudo que nós lançamos volta de certa forma para nós. E a honra, o princípio da honra, ela traz, quando nós aprendemos a ser grato, agradecer as pessoas. E muitas vezes nós acabamos, por outro lado, agradecendo as pessoas fora e não agradecemos as pessoas dentro da nossa família. Não agradecemos o nosso marido pelo pão que ele coloca na mesa, pelo carinho que ele dá aos nossos filhos, por uma palavra. Muitas vezes a nossa gratidão, ela talvez não seja em palavras, mas seja numa atitude de um dia você acordar e falar: Senhor, eu sou tão grato pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, eu vou arrumar essa mesa, eu vou preparar um café, eu vou fazer um bolo que faz tempo que eu não faço, né? Às vezes acontece, a gente é tão corrido, a gente vai na padaria, compra já um pedaço de bolo, pães, está tudo pronto lá fora, mas nós podemos tirar um dia para mostrar toda essa gratidão. Pode ter certeza que Deus, Ele está
se alegrando com as nossas atitudes, com estes princípios que foram colocados lá no início e que nós estamos trazendo para a nossa casa com atitudes, cuidando do nosso lar, organizando os nossos armários. Tudo isso é princípio, tudo isso é gratidão. Coisa boa é chegar em casa, né? Tá uma roupinha passada no cabide, tá a sua roupinha lavada, cheirosa. Você agradeceu a sua esposa? Hoje nós estamos falando muito de mulher, mas nós sabemos que muitos homens estão nos assistindo porque eles comentam conosco depois e as mulheres falam, a senhora só fala com a gente mulher, é porque eu tenho mais contato. Mas você, homem, já agradeceu a sua esposa? Já agradeceu a Deus pela vida dela? Já agradeceu porque quando você chega, a sua roupa está lavada, a sua roupa está passada. Estamos chegando no final do ano, você pode até não usar palavras, mas compra uma lembrancinha para ela. Tenho certeza que qualquer atitude sua... Outro dia eu estava conversando com uma irmã da igreja e ela estava muito feliz. E aí ela falou, pastor, você não sabe o que o meu esposo me fez. Ela estava tão alegre, ela estava tão grata pelo que tinha acontecido. E eu pensei que ela tinha ganho um anel de brilhante, porque a mente da mulher já vai em coisas, né? E em tantas outras coisas. Eu falei, nossa, ela ganhou uma roupa linda, porque eu amo roupa, então eu já vou pensando em roupa, essas coisas. Ela fala, pastora, meu marido nunca tinha me chamado para tirar uma foto. Gente, preste atenção, parece uma coisa tão sem importância, mas para ela aquilo era muito importante. Pastor, ele nunca me chamou. Aí ele me chamou e postou uma foto comigo. Gente, coisa simples. Para ele talvez isso não fosse importante, mas aquilo tornou o dia dela mais feliz, o dia dela mais alegre, o sorriso dela era outro, que eu imaginei que fosse, meu Deus, mas para ela aquilo era muito importante. Aí nós vemos a honra, ele a honrou e ele teve esse retorno de ter aquela mulher feliz. Então, que vamos guardar esse princípio. O apóstolo Paulo já deixou aqui bem dito, bem falado, bem ensinado, né? Bem dito mesmo. É a quem honra, dá honra a quem tem. Vamos lembrar dessas pessoas, datas de aniversário, datas importantes. Agora chega o Natal, talvez você não consiga dar um presente grande, compre lembrancinhas, escreva, ligue para o teu pai, agradeça a ele. Ah, meu pai não fez nada por mim. Ah, fez sim, ele fez, ele te gerou, ele te deu a vida. Então, glória a Deus por isso. Vamos ser mais gratos para que nós possamos ter um mundo melhor, um futuro melhor, para que as crianças olhem para nós e vejam o nosso rosto, o nosso coração transbordando de alegria e a gente transborde como esta senhora que chegou para mim rindo e eu entrei séria e já comecei a rir sem saber o que era, porque isso tudo nos contagia. A gratidão é isso, a gratidão só nos traz bênção. Honre a Deus sobre todas as coisas, depois honre a sua família e honre aqueles que estão fora cuidando do seu bem-estar. Tenha um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós desejamos para vocês. Amém. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Você já parou para pensar o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? O amor dele, revelado na misericórdia, é coisa maravilhosa. Esse é o tema da palavra que você vai assistir agora na ministração do pastor Cristiano Ranulfi, na mensagem pastoral. Vamos assistir porque vale a pena. Linda mensagem de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus. Glória a Deus. Capítulo de número 9.
Se você puder colocar um marca-página aí e ir um pouquinho mais na frente. Apocalipse 11, apenas o versículo 1 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Vamos a Hebreus 9 agora. Apenas o versículo 10 ao 12. Diz assim: que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções e ordenanças carnais, impostas sobre eles até o tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que havia de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Amém? Glória a Deus. O texto que eu li em Apocalipse é com a intenção apenas de extrair dali 3 palavrinhas: o templo de Deus, o altar e os adoradores. Aqui no texto que eu li em Hebreus, no capítulo 9, desde o início, o escritor ele vem fazendo algumas colocações explicando a respeito dos cerimoniais que havia na antiga aliança, os sacrifícios, né, e tudo o que os sacerdotes faziam no templo, por uma ordenança da lei dada por Deus a Moisés. E quando ele chega no versículo 10, ele diz que tudo aquilo consistia em materiais, comidas e bebidas físicos, e que estavam ali colocados por Deus até o tempo da reforma, ou o tempo da correção, dependendo a tradução que você tiver aí. O interessante é que o texto deixa bem claro que aquilo tudo que foi colocado tinha um tempo determinado, tanto que aqui no livro de Hebreus mesmo o escritor diz que havendo mudança no sacerdote, há mudança também na lei. Ele deixa muito claro que houve uma troca de aliança. Jesus certa vez, quando ele fala desta questão, ele diz: olha, muitos me consideram como alguém que vim abolir a lei, mas eu não vim abolir, eu vim cumprir. Quando Jesus fala que veio cumprir a lei, e a gente para observar, e a gente percebe que Jesus, ele não andava praticando todos os cerimoniais da lei. Você vê que ele não entra pelo caminho dos sacerdotes levitas daquela época, para ir num templo e passar ali o dia sacrificando, guardando o sábado e muitas outras coisas. Mas ele disse que ele não veio abolir, ele veio cumprir. Porque a expressão cumprir dada por Jesus não era cumprir de praticar os cerimoniais que a lei pedia, mas a expressão cumprir se tratava de dar cumprimento, ou seja, Jesus disse que veio cumprir a lei, porque ele veio dar um ponto de validade, a data de vencimento. Com a chegada de Jesus, encerra-se o tempo que aquela lei estava imposta para que uma nova aliança fosse colocada. Então quando ele diz que cumpriu a lei, ele está dizendo que ele veio fazer com que o prazo dela fosse cumprido, encerrado, e a partir dali fosse colocado algo novo diante do povo de Deus. Glória a Deus. E quando ele fala isso, este algo novo de fato, principalmente naquele tempo, trouxe uma dificuldade para muitos compreender que novidade era essa. O que Jesus estava trazendo e o que será de todos os cerimoniais que durante tantos anos nós temos por tradição em nosso meio. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus diz que Cristo veio, sendo ele um sumo sacerdote, de coisas boas que havia de vir. E como eu disse que eu usei o texto de Apocalipse para destacar 3 palavras, é porque Jesus faz uma grande mudança nestas 3 palavras. A primeira mudança no templo de Deus, é uma mudança que ele faz, tanto que o apóstolo Paulo, entendendo muito bem isso que ele tinha dito, ele fala na carta aos Coríntios 13:16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Essa palavra de Paulo, ela só poderia ser recebida diante de alguém que tinha a fé e a revelação daquilo novo que Deus havia trazido na nova aliança. Também na carta aos Efésios, ele diz, olha, capítulo 2 e 22, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A primeira coisa que a gente vê é que o templo de Deus foi mudado de lugar. Um templo onde na antiga aliança tinha um endereço físico, paredes, teto, e até a manifestação sobrenatural de Deus acontecia ali. Esse templo na nova aliança, ele passa por uma mudança, e o apóstolo deixa claro dizendo que nós nos tornamos o templo de Deus, nós passamos a ser morada de Deus, e que Deus não estaria mais em um endereço físico, mas estaria na igreja, no seu povo, em nós, aleluia, para fazer morada. Glória a Deus. Isso foi muito bem entendido quando Jesus disse, eu irei para o meu Pai, mas enviarei a vocês o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, aleluia, porque este Consolador seria o inquilino, aquele que iria morar e habitar na vida do crente, deste templo, que o crente agora é constituído, aleluia. Jesus é sacerdote, ele também na mudança da lei, ele substitui o sacerdócio levítico. Todos aqueles da tribo de Levi que ocupavam um papel de sacerdote, todo aquele sacerdócio dado a Arão e a toda a sua descendência que pertenciam à tribo de Levi, aquilo tudo foi substituído por Jesus Cristo, um único sacerdote, porque enquanto aqueles faziam uma intermediação entre o povo de Deus e o seu Deus, hoje o único intermediador é Jesus Cristo. Ele assume o papel de sacerdote. E para ser tão certo de que esse sacerdócio era superior, o escritor aos Hebreus deixa claro que ele não veio segundo os levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que Jesus não é só o sacerdote, mas Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e o cordeiro. Porque no mesmo texto que diz que vindo Cristo como sumo sacerdote das coisas que havia de vir, no versículo 12 ele já diz, não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. E você vê que no Antigo Testamento, isso não era possível, um era o sacerdote, outro era o cordeiro, era um animal. Mas Jesus, ele é o sacerdote ao mesmo tempo o cordeiro, porque ele entrega a si mesmo. Não foi alguém que o entregou, não foi alguém que o forçou ao sacrifício. Diferente do cordeiro do Antigo Testamento, que era um animal indefeso e que foi pego à força, Jesus, por mais que ele foi como uma ovelha muda, mas ele não foi pego à força, ele foi de sua própria vontade se entregar naquele lugar, aleluia, visando a redenção, como diz também no final do versículo, obtendo eterna redenção para nós. Glória a Deus. Neste templo, Jesus é o sacerdote, ele mesmo é o cordeiro. E a outra palavra que aparece aqui é altar, porque o altar, naquele tempo era uma mesa de pedra, uma superfície onde se colocava um animal na hora de se fazer o sacrifício. E o altar também foi totalmente mudado. Jesus diz em Lucas 9, 23, e dizia ele a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está falando de renúncia, e considerando que ele é o cordeiro, e o altar é o lugar onde o cordeiro é sacrificado, não fica difícil você entender que a cruz era o altar. A cruz é o altar deste sacrifício, mas olhando para Jesus como cordeiro e a cruz sendo o lugar que ele está sendo sacrificado, a gente entende que a cruz é o altar, mas Jesus diz, tome cada um a sua cruz e siga-me, aleluia. Ele está dizendo, há em mim e em você, assim como o templo, há também em nós o altar. A nossa cruz, a cruz a ser tomada, é o altar que existe em nós. Que diferente da antiga aliança, Jesus, a nova aliança, faz também mudança neste altar, de forma que Filipenses capítulo 2 e 6,
Paulo diz: subsistindo em forma de Deus, não julgou Jesus por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Aleluia. O esvaziar expressa claramente um ato de renúncia da parte de Jesus ao se entregar na cruz, de abrir mão da sua posição para descer ao ponto necessário para cumprir a redenção que precisava ser cumprida, para que a vontade do Pai fosse cumprida sobre o Filho que aceitou a proposta de Deus. Aleluia. Só que a mesma palavra, sacrifício, muitas das vezes, ela não é muito bem entendida. Talvez em nosso meio, uma palavra muito conhecida é pagar o preço, né? A gente escuta muito, quando alguém fala: olha, tem que pagar o preço, irmão. Se você quer ser usado, tem que pagar o preço. Se você quer servir a Deus, tem que pagar o preço. E às vezes a expressão pagar o preço fica um pouco subjetiva a bel prazer na sua interpretação, e cada um interpreta de uma forma. E é fato que existem vários tipos de sofrimento que o crente está sujeito, inclusive sofrimentos naturais desta vida terrena. Mas uma coisa que pagar o preço não é penitência, porque nós não somos remidos pelo nosso próprio sacrifício, nós não somos de forma alguma cordeiro. Aleluia. A palavra de Deus diz até que foi nos dado o sacerdócio real. Aleluia. No texto que está em 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. A palavra até diz sobre um sacerdócio santo que nos foi dado, a qual através de Jesus nós podemos oferecer sacrifício a Ele. Aleluia. Mas esse sacerdócio santo significa dizer que não há outro intermediador entre você e Deus, senão unicamente Jesus Cristo. Aleluia. Mas em nenhum momento você vai encontrar na palavra dizendo que nós fomos colocados como ovelha, porque o nosso sacrifício não é para cobrir os nossos pecados. Em nenhum momento pagar o preço deve significar um sofrimento que te dará salvação. Em nenhum momento pagar o preço deve ser entendido como um sofrimento que apagará os seus pecados. Não, de forma alguma. Nenhum sofrimento que você possa passar vai apagar os seus pecados, remir você dos seus pecados, porque esta obra ela é exclusiva do Cordeiro de Deus. Aleluia. Como disse João Batista ao ver Jesus à margem do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas pagar o preço precisa e deve ser entendido como renúncia, porque a renúncia ela tem um preço a se pagar, e não é um preço baixo. Por isso Jesus disse: tome cada um a sua cruz. Tome a sua cruz, tome o seu altar, o altar da sua vida. Sobre ele você vai colocar um sacrifício, e esse sacrifício se chama renúncia. Nós vivemos em tempos que talvez não é tão difícil servir a Deus, ou vou mudar um pouco a minha expressão, vivemos em tempos que talvez não seja tão difícil frequentar uma igreja. Pelo menos no Brasil, nós temos tamanha liberdade. Mas servir a Deus exige um grande sacrifício. Frequentar uma igreja talvez não. Você vai até se enquadrar em um nicho, em uma parte da sociedade que é bem respeitada e considerada. Mas servir a Deus, assim como naquele tempo, assim no tempo de hoje, sempre exigirá o preço a ser pago da renúncia. Essa cruz, esse altar que está em nós, ele não pode ser removido de nós. Ele é necessário para o nosso culto, ele é necessário para a nossa oferta, ele é necessário para a nossa adoração. Aleluia. Romanos capítulo 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, aleluia, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. A renúncia, ela é necessária porque tudo que você oferecer a Deus, você deve arrancar de algum lugar da sua vida. Tudo que você estiver oferecendo a Deus, necessariamente você terá que estar arrancando aquilo de algum lugar da sua vida.
Vir aqui nesta noite cultuar ao Senhor é um tempo que você precisou arrancar de outro lugar, que às vezes a sua vontade não era aquela, que às vezes não lhe era agradável desse jeito. Talvez era o tempo que você preferia estar em outro lugar, mas o altar da sua vida, o sacrifício que é ali que precisa ser colocado, a renúncia que está em você exigiu, aleluia, que você com esforço, aleluia, com dedicação, com fé, com motivação, arrancasse, aleluia, este tempo de estar fazendo outras coisas, para estar cultuando ao Senhor neste lugar, aleluia. A oferta e o dízimo que você entrega na casa do Senhor, você até poderia comprar outra coisa, aleluia, mas a renúncia exige que você arranque aquele valor daquilo, e que aquilo fique para depois, e que aquilo espere para que você permaneça fiel, aleluia. As energias que você gasta, a saúde que você gasta, e tudo o que você dedica para estar na presença de Deus, e não apenas dentro de um ambiente de culto, porque se cultuar a Deus já exige de você uma renúncia, quanto mais servir e trabalhar no reino de Deus. Quantas vezes você, no ofício que Deus te chamou, seja numa liderança de departamento, na frente de uma congregação, ou numa regência, ou no que for, quantas vezes você se depara com uma situação que te aborrece, que te desgasta, que quer te desanimar, e você vai olhar para aquela situação, e vai poder talvez dizer assim: eu não precisava estar passando isso, mas você aceita passar em prol, a atender o chamado de Deus, naquilo que Deus te chamou, porque esta é a renúncia exigida para ser colocada sobre o altar da sua vida, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Existe uma cruz aí que você precisa sobre ela sacrificar, aleluia. Não é pelos seus pecados, mas é porque tudo aquilo que Deus exigir de você vai ter que ser arrancado de outro lugar. Até mesmo a vida de santidade que Deus nos propõe a viver, exige que você não atenda a prazeres carnais, exige que você não atenda a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A vida de santidade exige que você arranque as energias que você gastaria, o tempo que você gastaria, e a contaminação que você receberia estando lá fora no mundo de pecado, e dedique tudo isso ao Senhor sobre o altar, aleluia, que está na sua vida. Glória a Deus. E a terceira palavra que aparece aqui, o adorador. Em João 4:23, bastante conhecido. Jesus diz assim: mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Os irmãos conhecem que havia ali uma rivalidade entre judeu e samaritano, e aquela mulher tem até uma estranheza, sendo Jesus judeu, conversar com ela. Depois ela percebe que Jesus é um profeta de Deus, e lhe faz uma pergunta. Esta rivalidade existia desde muito tempo, desde quando o reino foi dividido lá atrás, quando Jeroboão, ele estabelece os seus próprios sacerdotes, a sua própria religião, de forma pagã, coloca ídolos para ser adorado, e ali ele faz estrategicamente, para que o povo do reino do norte não fosse até Jerusalém adorar, para que aquele povo que estava distante de Jerusalém e falasse assim: nós precisamos adorar, nós precisamos cultuar, nós precisamos ir até o lugar do templo, ir até o lugar do altar e lá oferecer um sacrifício a Deus. E Jeroboão, desviado da presença de Deus, ele disse: o povo ir até lá, eles podem gostar do reino do sul, da administração de Roboão, que lá estava reinando, e ficar por lá mesmo, e eu não quero isso. E deu a eles uma religião pagã no reino do norte, e essa inimizade foi estabelecida ali, durou muitos anos, e lá na frente, no tempo de Jesus, muita coisa mudou, mas ainda havia inimizade, e ainda havia uma separação na adoração, porque foi construído no Monte Gerizim um templo, depois ele foi destruído, e sobrou coisas ali, mas o povo ainda subia no monte,
para prestar suas adorações ali, seus sacrifícios, que às vezes era ainda pagão, como havia lá no templo de Jeroboão. E o templo de Jerusalém também tinha passado por várias coisas, já tinha sido destruído, reconstruído. E no tempo de Jesus havia essas duas alternativas, onde esta mulher faz a pergunta para Jesus, vendo que ele era profeta. Ele poderia responder e diz: Senhor, aonde nós devemos adorar a Deus? Neste monte, Gerizim, em Samaria, ou em Jerusalém? Qual é o lugar? E Jesus, como ele é o sacerdote de uma nova aliança, ele traz a mudança e ele apresenta em primeira mão para aquela mulher, dando uma resposta a ela que ela não esperava. Porque ela estava pensando no tamanho da dificuldade que ela teria. Se Jesus fala, você tem que ir para Jerusalém, só lá em Jerusalém que você consegue adorar. Só lá naquele templo, dado a ordem lá a Davi, construído por Salomão, ele foi reconstruído depois, mas ali é o lugar, e você vai ter que sair daqui, encarar a inimizade com os judeus, ir para Jerusalém para adorar. O medo da resposta de Jesus ser essa, e havia grande chance dele responder assim, porque ele era judeu, muito lhe convinha atrair para a sua terra. Mas ao mesmo tempo, talvez desejava que Jesus falasse para ela, aqui nesse monte também dá certo, pode ser aqui também. Porque ela iria precisar andar menos, estaria mais perto. Mas Jesus diz, é chegado o tempo e vem a hora, em que os verdadeiros, e essa palavra tem um peso muito forte, aleluia, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A exigência é espírito e em verdade. Não se menciona Monte Gerizim, Samaria, Jerusalém. Aquela mulher olha para aquela resposta, tentando entender o que estava acontecendo, mas não se tratava de uma resposta evasiva, ou apenas a opinião de alguém, que de forma aleatória apareceu ali, mas era o autor e consumador da fé, aquele que veio para estabelecer uma nova aliança, e esta nova aliança trazia a condição, em que não importava o lugar, mas sim a condição do adorador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém iria pensar assim, em espírito e em verdade, mas e então? Onde é o templo? Onde é o altar? Aleluia! Mas a nova aliança trazia consigo o templo e o altar. Glória a Deus. Talvez, irmãos, a gente já saiba disso, mas a tarefa mais difícil é a gente praticar isso sempre. Talvez você fale, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas às vezes a gente não age como se ele habitasse. Eu sei que o templo sou eu sei que o altar está em mim, mas às vezes há tamanha dificuldade de prestar um culto a Deus, adoração ao Senhor. Enquanto a pergunta daquela mulher talvez soava com uma certa preocupação dela ter que se deslocar a uma longa distância para poder adorar, aleluia. Você que saiu da sua casa e veio aqui, você não veio aqui porque você veio em busca de um templo e de um altar, porque na verdade vindo para cá você traz consigo o templo e o altar, aleluia. Você veio aqui movido por um propósito, aleluia. Você veio aqui porque talvez lá na sua casa as pessoas que lá estavam não estavam neste propósito. Lá no seu trabalho as pessoas que lá estavam não estavam neste propósito. Mas quando você falou, eu vou sair da minha casa e vou para a igreja, porque aqui na igreja se reúne um grupo de pessoas que vieram com o mesmo propósito, aleluia, e vieram para adorar ao Senhor, cada um trazendo consigo o templo para adoração, o altar para adoração, aleluia, porque onde houver um verdadeiro adorador, ali está o templo, ali está o altar. Não pode ser impedida a adoração de um verdadeiro adorador, aleluia. Não é por falta de templo, meu querido, não é por falta de altar, não é por falta de cordeiro, aleluia, não é por falta de sacerdote, é só você querer adorar a Deus.
Passou-se o tempo até que ele veio fazer uma reforma. E esta é a reforma. Você tem acesso ao templo, ao altar, ao sacrifício, ao acesso, porque há um sacerdote. Aleluia. Eu quero encerrar aqui, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, que ele diz assim: glória a Deus, a vida que vivo na carne, não vivo mais eu, mas vivo-a no Filho de Deus, ou vivo-a, aleluia, pela fé. Não é mais algo que nos pertence, é algo que passa a pertencer a Ele, aleluia. E eu quero que você entenda, que aquilo que se oferece ao Senhor, tem que haver um custo de renúncia aprazível, ou seja, a adoração pode lhe custar a renúncia, mas ela vai lhe gerar prazer tamanho, aleluia, que se você for olhar para decidir o que fazer, você sempre vai preferir estar na casa de Deus adorando, do que poupar a renúncia e perder o prazer de estar em adoração, aleluia. Talvez o apóstolo Paulo, quando diz essas palavras, que ele não vivia mais para si, ele estava, em outras palavras, dizendo: eu entendi e assumi renunciar tudo o que precisava ser renunciado. Quando ele diz eu não vivo mais eu, é óbvio que Paulo ainda estava ali no seu corpo, é óbvio que Paulo ainda era um ser humano vivo como eu e você. Quando ele fala não vivo mais eu, é óbvio que Paulo respirava oxigênio, é lógico que o seu coração estava batendo, mas quando ele diz não vivo mais eu, é a expressão que ele encontra capaz de expressar tamanha renúncia, que ele aceitou viver, porque ele sabia que era isso que Deus esperava dele. Glória a Deus. Daqui a pouquinho o pastor Paulo volta, ora por você, mas antes eu gostaria de deixar mais uma linda canção para encerrar o programa de hoje. E eu volto amanhã, esperando por você aqui neste mesmo horário, para juntos podermos desfrutar das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe e até lá. Como pode um Deus tão grande, cheio de autoridade, e eu insignificante, cheio de maturidade, como pode amar alguém que só sabia errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? Tão perfeito em bondade, infinito em saber, e eu tão cheio de maldade, sem nada pra oferecer. Como pode amar alguém que só sabia errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos, mas sincero e disposto pra então ser sua casa, mesmo parecendo que estava sem jeito. Só teu amor transforma o que parecia o fim. O teu amor mudou tudo em mim. Abandonada, se estiver sem Deus, peregrino na jornada, sem Ele não existe eu. Teu amor reforma o pior dos corações, sem querer nada em troca, além das emoções, me ama. Ele sempre te amou, sem querer.
fraco, pequeno e cheio de defeitos, mas sincero e disposto pra então ser sua casa, mesmo parecendo que estava sem jeito. Só o teu amor transforma. O teu amor mudou tudo em mim. Sou casa abandonada, se estiver sem Deus, peregrino na jornada. Sem Ele não existe eu. O teu amor reforma o pior dos corações, sem querer nada em troca, além das emoções. Me ama. Ei, entrega o seu coração verdadeiramente a Jesus. Ele pode te preencher, Ele pode te reconstruir. Só Ele pode. Não olhe para suas limitações, não olhe para o quão quebrado o seu coração tá. Ele não resiste a um coração quebrantado. Então adore a Ele. Sou casa, se estiver sem Ele não existe eu. Sem querer nada em troca, além das emoções. Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu. Teu amor reforma o pior, sem querer nada em troca. Só o teu amor transforma o que parecia o fim. O teu amor mudou tudo em mim. Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo, vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM.
E estamos colocando ponto final em mais um programa Uma Nova Dimensão. Eu tenho a certeza absoluta que Deus atuou na tua vida nesse dia e que você recebeu o melhor de Deus para você. Nós que temos uma equipe que ora, que se prepara, que trabalha fortemente para que você receba a unção do Espírito Santo na tua casa, e você já recebeu e vai continuar recebendo até o final dessa programação. E eu quero orar por você, é claro, você aonde você estiver, seja no hospital, em casa, junto com a família, aí na sala, confortavelmente, eu vou pedir uma bênção de Deus e eu quero que você feche os seus olhos, curve a tua cabeça e vamos conversar com Deus um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós hoje ultrapassamos as regiões celestiais e adentramos os portais celestiais para estar diante do teu trono e interceder em favor daqueles que estão nos assistindo. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de felicidade, a tua bênção de alegria, de saúde, de força, adentre na vida de cada um que nos assiste nesse momento. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora, porque eu sei que tem pessoas orando comigo, por isso eu digo, nós ordenamos que toda sorte de enfermidade seja queimada, destruída, arrancada pela raiz, no nome de Jesus. E aqueles que recebem esta oração hoje, tenham uma grande transformação nas suas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém.